E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Então o Senhor me perguntou: "O que você vê, Jeremias?" Eu respondi: "Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis." Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles, e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados." Qual é a essência dessa passagem? O profeta Jeremias vê 2 cestos de figos colocados diante do templo. Os figos bons representavam os judeus levados para o exílio na Babilônia, aqueles o qual Deus preservaria e restauraria para a sua terra depois. Os figos ruins representavam os que permaneceram em Jerusalém, mas que enfrentariam um grande juízo divino. Deus declara que seu plano para os exilados era de esperança, enquanto os que confiaram em sua própria força seriam destruídos. Agora, o que essa passagem nos revela sobre a forma de como Deus age na vida do seu povo? Às vezes, Deus nos coloca em situações tão difíceis, mas não como punição, mas para nos transformar. Você já passou por algum momento que parecia que tudo acabou, mas depois você percebeu que era só um plano de restauração e de redenção de Deus? Agora, por que Deus faz essa separação entre figos bons e figos ruins? Será que Deus julga pelas aparências? Não, de maneira nenhuma. Ele vê o coração. O exílio parecia um castigo, mas na verdade era um meio de preservar e purificar aqueles que ainda confiavam nele. Os que ficaram em Jerusalém se recusaram a ouvir a voz de Deus e confiar em seus próprios planos. Deus usa o sofrimento para refinar e fortalecer aqueles que o amam. Agora, será que às vezes resistimos ao processo de Deus por não entender os seus propósitos? Agora, pense em um momento difícil da sua vida. Pensou? Você confiou que Deus estava no controle? Tentou resolver tudo sozinho? Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo no exílio das provações. Agora, qual é o propósito de Deus ao permitir esse sofrimento? O exílio serviria para moldar um novo coração no povo de Israel. Deus queria que eles aprendessem a depender completamente dele. Ele tinha um futuro de restauração preparado, mas isso exigia um período de purificação. Então, como posso enxergar os momentos difíceis da minha vida como parte de um processo de Deus para me fazer crescer? Se você se sente que está em um exílio emocional ou espiritual, talvez Deus esteja te preparando para algo maior. Ele está te podando, está te curando
e transformando seu coração. Agora, onde isso se encaixa na minha vida hoje? Assim como Deus separou figos bons e ruins, Ele também nos chama para sermos fiéis, mesmo nos tempos mais difíceis da nossa vida. Precisamos escolher entre confiar no processo de Deus ou resistir e seguir os nossos próprios caminhos. As provações são um campo de treinamento para o nosso caráter. Agora, em quais áreas da minha vida preciso parar de lutar contra o processo de Deus e simplesmente confiar nele? Imagine que sua dor atual agora é um processo de transformação. Então, o que Deus está tentando me ensinar nesse momento? Reflita nisso. E como posso aplicar essa lição na minha vida? Aceite que algumas lutas são ferramentas de Deus para o nosso crescimento. Confie em Deus, mesmo quando os caminhos dele parecem estranhos para a gente. Busque um relacionamento mais profundo com Deus, mesmo na fase do exílio. Então, como posso viver de forma mais confiante no propósito de Deus, mesmo sem entender tudo isso? Entenda uma coisa, Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando em você até mesmo agora, mesmo que pareça que você está longe da terra prometida. Então, quando eu devo agir e como eu devo agir sobre isso? Quando eu sentir que está passando por provações e não souber o motivo. Quando eu perceber que estou tentando resolver tudo sozinho, sem depender de Deus. Quando eu for tentado em enxergar o sofrimento apenas como punição, em vez de um processo de amadurecimento. Então, o que eu posso fazer hoje para demonstrar mais confiança no plano de Deus para a minha vida? Agora é o momento de confiar. Não espere entender tudo para confiar. Deus está mudando sua história enquanto você caminha. Agora, quem pode ser impactado por essa mensagem? Sabe quem pode? Quem ao meu redor está passando por momentos difíceis. Agora, quem precisa ouvir que Deus tem um propósito na vida dessas pessoas hoje? Como posso compartilhar essa verdade com aqueles que perderam a esperança? Quem precisa saber que Deus transforma o sofrimento em um plano de restauração? Existe alguém na minha vida que está em um exílio emocional ou precisa ser encorajado a confiar em Deus? Deus quer que você não apenas confie nele, mas também leve essa esperança para outras pessoas. Agora, quem ao seu redor precisa dessa palavra hoje? Eu quero que você entenda que a visão de Jeremias nos ensina uma verdade fundamental. Nem todo sofrimento significa rejeição. Deus estava separando os que confiavam nele para um futuro melhor, mesmo que no momento aquilo parecesse um castigo. Se você está passando por um tempo de dificuldades, confie que Deus está agindo por trás dos bastidores. Você pode estar no exílio hoje, mas a restauração já está no plano dele para a sua vida. Eu quero que essa mensagem encha seu coração de esperança. O sofrimento não é o fim, é apenas o caminho para algo maior. Reflita nessa passagem, reflita nesse devocional. Se você gostou até aqui, curte, compartilhe, nos siga, ative o sininho e que a graça de Deus te acompanhe para tudo sempre. Amém.